Voltamos com mais uma técnica. Agora eu vou ensinar para vocês terrazzo cake, que é uma técnica de cobertura diferente. Então, para quem já me conhece sabe que eu gosto de cobrir o bolo uma cobertura direta, né? Mas para essa técnica específica precisa ser o modo envelopado, tá? Onde a gente coloca tampa e lateral. Então essa técnica, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é como se imitasse pisos, aqueles pisos antigos que tem aqueles pedacinhos, né? Como se fosse granitos, né? Aqueles de antiguidade mesmo. Então aqui, ó, para imitar essas pecinhas, eu utilizei cores vivas, que foi o que eu optei aqui, e precisam ser peças sequinhas, tá? Ó, então elas estão durinhas já, que eu tive que fazer com antecedência. Então, para fazer essas peças, ter essa secagem, eu utilizei a nossa massa para flores. A nossa massa para flores, como a gente falou em alguns vídeos anteriores, ela tem essa extrema secagem, né? Que vai possibilitar esse tipo de trabalho. E aqui ela vem nessa coloração branca. E só de pegar na pasta, você vai sentir a textura diferenciada dela, né? A elasticidade, a firmeza. E assim ela vai ter a sua secagem também, tá? Eu tenho ela aqui na cor branca e tenho também uma que eu já pigmentei na cor laranja. É uma técnica que fica bem bonita, mas ela é bem fácil também, tá? Então, ó, massa para flores pigmentada. Eu vou abrir. Aqui também vai servir como dica para quem quer cobrir bolos envelopados, mesmo que não use a nossa técnica do terrazzo, tá? Consigo abrir fino, né, por ser uma massa para flores, ela me dá essa possibilidade de abrir uma pasta americana mais fina. E aqui eu posso tanto cortar com o auxílio de uma esteca, ou eu posso cortar com o auxílio de uma tesoura, que é o que eu prefiro, tá? Então eu acho muito mais rápido se a gente fizer cortes aleatórios assim, ó. Então assim a gente vai fazendo, ó, com as cores desejadas. Na hora da secagem, eu preciso espalhar para elas secarem, porque se eu colocar uma sobre a outra, elas vão grudar, fora que elas podem deformar o tamanho, né? Vai ficar uma levantadinha, torta. Então, a gente vai colocar para secar todas espalhadas, dessa maneira. Secou, aí sim eu já consigo misturar, inclusive aqui eu tenho um saquinho cheio das pecinhas, tá vendo? As peças prontas eu posso guardar para utilizar em vários bolos. Validade será a mesma da nossa massa de flores, que é de 1 ano. Então, tenho todas as pecinhas secas e com essas mesmas peças, eu só apertei sobre a minha bancada para me ter um pouco mais trituradas também, ó. Então, só com o rolinho, coloquei um pouquinho sobre a bancada e vim apertando para ter algumas, ó, menores. Tá vendo? Só dessa forma aqui também. Então, aqui a gente já vai começar a cobertura usando a técnica. Já tenho todas as peças prontas, tanto as maiores quanto as menores. A técnica vai ser feita coberta num bolo de isopor, mas a técnica para o bolo comestível é a mesma. Quando é no bolo de isopor, eu gosto de passar gordura vegetal hidrogenada. Não é mais hidrogenado, desculpa, saiu de linha essa, não pode mais, não existe. Só é gordura vegetal, não é mais a hidrogenada. Saiu de linha, saiu de mercado, né? Ó, uma grande quantidade, tá? Pode ser uma quantidade mais generosa, porque assim a pasta americana vai aderir melhor, não vai ficar escorregando. Diego, você pega só um pedacinho de guardanapo pra mim, por favor? Pra me tirar a gordura da mão. Obrigada. Ó, então já deixo o bolo preparado pra receber a minha pasta. A pasta que eu escolhi pra fazer a cobertura vai ser na cor preta, por isso que eu também escolhi fazer as peças numa coloração mais viva, porque vai destacar bastante em cima desse preto. Tiro a minha pasta da embalagem, olha que preto maravilhoso. Uma coloração bem viva, né? Ó, quando a gente tira da embalagem, ela está nessa
textura, né? Todas as nossas pastas, ela contém uma goma, essa goma precisa ser ativada e a gente vai ativar essa goma sovando essa pasta na bancada, tá? Então, deixa eu só pegar uma gordurinha que caiu aqui no chão. Ó, então eu venho aqui, ativo, vou sovando na minha bancada como se eu estivesse realmente sovando um pão. Aqui sobre esse tapete de silicone eu não vou precisar passar nada na bancada, ela não vai grudar. Nossa pasta ela vem pronta para uso, tirou da embalagem, vai sovar ela bem e assim fazer a cobertura do bolo. Olha a diferença da textura dela do que quando a gente acaba de tirar da embalagem, né? Por isso a importância de sovar muito bem. Deixa eu só alinhar aqui o meu tapete de volta. E aí, como eu falei no início, essa cobertura, a gente vai fazer uma cobertura envelopada, tá? Não é uma cobertura direta. Então, eu vou tirar um pedaço da minha pasta pra gente fazer primeiro o topo. Vou abrir numa quantidade que eu saiba que já dá para cobrir o topo. Ó, e aí eu vou espalhar as peças feitas com a nossa pasta, nossa massa para flores. Espalha bem, não deixa uma sobre a outra. Venho com as pecinhas menores e vou só jogar por cima. A pasta que tem que entrar em contato com essas peças é a parte de baixo da nossa pasta americana, porque ela está mais úmida, então ela vai grudar com mais facilidade, tá? Colocou por cima, passa o rolinho novamente para as peças aderir na nossa pasta americana. O bolo já está com a gordura, vou trazer e colocar na parte de cima. Olha que lindo esse efeito. Com o auxílio da tesoura, a gente vai tirar a lateral. Por que que eu não consigo fazer uma cobertura direta no bolo? Precisa ser essa técnica de envelopado. Aqui eu tenho uma peça seca. A hora que eu dobro ela, ó, ela levanta. Por isso que o ideal é fazer assim essa peça, essa cobertura envelopada ao invés de uma cobertura direta. Porque ela pode acontecer, às vezes, até de rasgar essa quina se você puxar por conta dessas pecinhas mais secas. Ó, então aqui eu venho, tiro as bordas. Já tenho a cobertura na parte de cima. E agora eu vou fazer a mesma coisa na minha lateral. Aqui eu consigo depois, ó, tirar o excesso de peças, aproveitar para um cupcake, né? Eu não vou perder, não, essa pasta. Por enquanto, eu vou deixar ela aqui no cantinho. E agora a gente precisa abrir uma quantidade que cubra a lateral, tá? Então, eu vou colocar mais um pedacinho de pasta. Mesmo que eu tenha acabado de sovar a minha pasta, ficou parado um pouquinho, o legal é que a gente sove mais um pouquinho. Ó, sempre esse movimento, como se a gente estivesse sovando um pão. Evita ficar esticando, puxando, para não entrar bolhas de ar. E aqui eu já vou fazer um cilindro, porque eu sei que é o formato que eu preciso abrir, ó. Então, venho aqui, abro novamente, agora no formato retangular. A altura do bolo que eu estou usando é 10 de altura, tá? Então, usem sempre uma fita métrica. Deixei uma aqui, ó. Vocês tanto conseguem medir a altura
como também a circunferência do bolo, para vocês saberem se a quantidade que abriu já é suficiente, tá? Então, venho puxando a minha pasta. E agora, eu vou espalhar novamente as pecinhas pra gente cobrir a lateral, ó. Então, venho aqui, não deixa sobreposta, sempre espalhadinhas. Quanto mais pecinhas eu colocar, mais colorido vai ficar. Quanto menos, e aí é escolhas, né? Vocês que vão decidir. Cores também é vocês que vão decidir. Só espalhem bem. Se ficar sobrepostas, elas vão sempre cair, né? Essas que estão a mais, pode furar a pasta também na hora da cobertura. Por isso que o ideal é espalhar elas direitinho. Venho com as menores, espalho por cima. Essas menores faz todo o efeito. Sem elas, eu acho que ficam os buracos muito vazios, tá? Vou colocar aqui na pontinha também algumas, que a minha pasta, ela chega até aqui, ó, no canto. Tamanhos bem aleatórios, cortes também das peças bem aleatórias. Novamente, a pasta de cima está seca, eu não vou jogar sobre essas peças. Eu tenho que usar a parte de baixo que tá úmida, que em contato com as peças elas vão grudar, tá? Então, vem aqui, ó, coloco por cima. Passo o rolinho leve para as pecinhas, então, entrarem dentro da nossa pasta. O bolo já está com a gordura, né, esperando que eu coloque a pasta. Eu vou alinhar essa parte de baixo. Tudo ok até aqui, nenhuma dúvida? Vai falando aí, gente. Vou tirar essas sobrinhas. Pode acontecer de quando eu levantar, cair alguma pecinha? Pode, não tem problema nenhum. Até porque se ficar algum buraco, a gente vem e coloca nesse buraquinho, tá? Então, vou trazer meu bolo para perto. E aqui eu vou levantar para então envelopá-lo. Olha como fica bem bonito. Tá vendo algumas pecinhas caindo? Encosto bem no meu bolo. E aqui a gente vai tirar esse excesso, ó. Então, vou cortar essa sobra aqui que nem tem nenhuma pecinha. Vou tirar o excesso dela. Vou unir com essa outra. Aperto um pouquinho e vou cortar aqui rente. E a parte de cima a gente vai tirar com a tesoura. Ó, vou juntar um pouquinho. Parte de cima com a tesoura. Bem encostadinho no bolo. Se deixar a pasta muito fina, pode correr o risco de furar com as peças? Pode. Além do que a pasta muito fina vai dar mais trabalho de acomodar no bolo, tá? Tem que ser uma espessura de mais ou menos 5 milímetros. Quanto mais fina a pasta, mais dificuldade de trazer essa pasta no bolo. Como eu falei pra vocês, essa daqui dá pra tanto tirar essas pecinhas maiores, as menores eu acho que daria muito trabalho, né? Mas tira essas maiores, sova novamente, faça a técnica outra vez e aproveitem para docinhos, tampinha de cupcake, tampinha de pirulito, não vai perder essa pasta, tá? Ó, tirei o excesso. Agora eu vou dar só mais uma alinhadinha. Só tô tirando o excesso que tá mais alto do que o bolo, tá? Então, tô
deixando mais nivelado. Fica lindo no preto, né? Ainda mais essas cores mais vivas. Deixa eu tirar agora essas sobrinhas pra gente alisar. Ó, uma pecinha ou outra que saiu, vai tirando, ó, pra não atrapalhar. Venham com o meu alisador. Vou acomodar mais essa pasta no bolo, apertar um pouquinho pra ela ir entrando as pecinhas. E aí, você sentiu que ficou algum buraquinho em alguma das partes, ó. Vamos ver algum aqui, ó. Ah, eu achei que aqui tá muito vazio. Venham com soft brilho, passa um pouquinho e introduz essa pecinha, ó. Agora eu falo com soft brilho porque a pasta já tá um pouquinho mais seca, então pode ser que ela não segure tanto, que ela continue a cair. A primeira a gente não passou nada, né? Foi a pasta direto em cima das pecinhas. Mas agora, como a nossa pasta já tá um pouquinho mais seca, é legal passar um pouquinho. Ó, com delicadeza pode vir unindo essas partes, ó, pra minimizar a junção, dando carinho. Posso colocar também pecinhas em algum pedacinho para esconder mais. Parte de cima, a mesma coisa. Tô só segurando com esse, trazendo um pouquinho pra dentro. Só pra dar uma diminuída aqui nessa junção. Mas essa técnica de envelopado, pra quem conhece, ela vai ficar essa junção, umas menores, outras maiores. Com essas pecinhas aqui, a gente não consegue esconder tanto essa junção, porque quanto mais eu forçar pra fora, eu tiro as peças, tá? Então, tem que ser com a mão mais leve. Então, a gente só vai minimizar, né? Não vai conseguir tirar completamente. E pra quem assistiu a nossa live anterior, eu tinha feito essas esculturas de glucose, que eu acho que casa super bem com esse bolo. Eu tinha comentado que dava pra ser um bolo fundo do mar e que também dava pra um bolo adulto, né? Que é o caso desse aqui. Então, olha só, como ideias. O meu é isopor, tá? Quando vocês forem fazendo comestível, não vai ter essa necessidade. Como eu tô trabalhando no isopor, eu vou fazer um furinho pra me introduzir a peça. Vem aqui e coloco. Num bolo comestível não tem necessidade de furar. Vou colocar uma maior aqui atrás. Quebrou. Olha que diferente, né? Ó, mesma técnica que a gente usa para um bolo infantil, eu consigo também usar num adulto, tá? Eu não lembro se eu falei na live anterior sobre essas esculturas de glucose, mas elas precisam ser conservadas individualmente, tá? Se você conservar uma sobre a outra, elas vão grudar. Então, a hora que vocês forem guardar, pode optar por saquinhos assim, coloca uma, enrola, coloca a outra em cima do saquinho, enrola e vai... Pode até sobrepor, mas não uma encostada sobre a outra para não grudar. Embaladas assim, individualmente, em saquinhos, ela vai ter uma durabilidade muito grande, tá? Eu não vou falar quanto de durabilidade, porque isso vai depender de cada região. Em região mais úmidas, pode ser que ela vá derreter mais rápido. Regiões mais quentes, ela vai durar por mais tempo. Ela não pode entrar em contato com nada úmido, então não é indicado para chantilly. Sempre doces mais secos. E depende também da região. Se passar uns 2, 3 dias muito chuvosos, ela não vai aguentar tanto, tá? Em dias quentes, ela vai suportar muito bem. Alguma dúvida?
Então eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco a Fátima vai entrar com mais uma técnica super legal para vocês. Aguardem aí e até logo!